tentei o suicídio mais de 3 vezes. Por conta de problemas familiares, trouxe em mim uma grande depressão, um vazio tremendo. E nestas tentativas, já tentei me jogar na estrada para que um carro me atropelasse. Já fui ao quarto de banho com uma faca para tentar me esfaquear, mas não tive coragem de fazê-lo. E tudo isso só aumentou ainda mais a minha depressão, porque a voz na minha cabeça dizia que eu era fraca, que eu era covarde, porque não tinha nem coragem para terminar com o sofrimento que tinha. A minha vida era totalmente cinza, escura, sem cores. Eu sou a Vera Alfredo e cheguei à Igreja do Reino de Deus com os meus pais, com a minha família. E ao chegarmos à igreja, ouvimos falar sobre um Deus que é transformador, um Deus que muda a vida do ser humano. E com a minha família começamos nessa busca, a busca por Deus, a busca pela transformação da família. E ouvindo a palavra, ouvindo as pregações, eu ouvi falar sobre o batismo nas águas, ouvi falar sobre o batismo com o Espírito Santo e também ouvi falar que a depressão que tanto me fazia mal, que fez com que eu pensasse em tirar a minha própria vida, teria um fim. Eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude. Foi quando eu me propus em ser batizada nas águas, me batizei nas águas e fui participando no grupo jovem, fui ouvindo a palavra e quanto mais eu ouvia a palavra, mais prazer eu tinha em conhecer a Deus, mais prazer eu tinha em saber mais sobre Deus, porque mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, não havia verdadeira mudança. E a base desse problema era o problema do meu pai com vícios. Meu pai tinha um problema com vício de álcool. E por conta destas atitudes do meu pai, aquilo provocou em mim uma grande depressão, um grande vazio, porque para mim, a minha família era muito diferente das outras famílias. E isso fez com que eu me achasse inferior, eu tinha complexos de inferioridade, eu era extremamente tímida. Foi então que eu entendi que eu precisava me entregar a Deus para que a minha vida tivesse cores, para que a minha vida tivesse verdadeiramente sentido. Porque era isso que eu ouvia dos pastores, que quando a pessoa se entrega realmente a Deus, de corpo, alma e espírito, a vida tem sentido. E foi isso que eu decidi fazer. Decidi deixar as más amizades, decidi deixar os maus caminhos, decidi deixar a mágoa que eu tinha do meu pai. E foi então que comecei a ouvir falar sobre o Espírito Santo. Foi então quando eu decidi buscar o Espírito Santo. Eu buscava em casa, eu buscava na igreja, eu lia, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me interessar mais em buscar mais a Deus. Foi então quando num domingo na igreja eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele dia era como se só estivesse na igreja eu e Deus. Porque eu entendi que o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso saiu do seu trono e desceu dentro de mim. E desde aquele dia eu me tornei uma jovem na altura completamente diferente. Porque eu encontrei a verdadeira cor, a verdadeira luz que eu precisava. Haja vista que os problemas na minha casa não terminaram, pelo contrário, eles pioraram. Mas como Deus já estava dentro de mim, aí eu queria viver. Então os problemas na minha família, os problemas na minha casa já não me perturbavam, já não tiravam a minha paz, pelo contrário. Eu aprendi, eu entendi que Deus estava a cuidar de tudo. Então tudo mudou desde o batismo com o Espírito Santo, desde o encontro com Deus. Hoje eu sou uma nova Vera. Hoje eu sou uma mulher transformada.
Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou uma mulher casada, uma jovem que veio de uma família desestruturada, cheia de problemas. E eu pensava que nunca poderia constituir a minha própria família, porque na minha cabeça o meu futuro esposo seria igual ao meu pai, mas não. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, com um homem que me respeita, com um homem que me valoriza. Tenho uma filha. Tudo isso me completa como pessoa, mas nada se compara ao ter nascido de novo, ao ter o meu encontro com o Espírito Santo, porque Ele sim é o garante da minha salvação. Ele sim faz de mim uma pessoa verdadeiramente feliz. A minha vida hoje tem cores.